Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar a liturgia do dia. Liturgia do dia 8 de março de 2026. Terceiro domingo da Quaresma. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós, ou não? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelo ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso, és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Disseste bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta.
Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu, que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou, por que falas com ela? Então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses, e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: Levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo salário, e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: Um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus de hoje fala de sede. Não apenas da sede do corpo, mas da sede da alma. Na primeira leitura, o povo de Israel está no deserto com muita sede. Eles começam a reclamar, murmuram contra Moisés e até duvidam: o Senhor está no meio de nós ou não? Então Deus manda Moisés bater na rocha, e da pedra brota água para o povo beber. Deus mostra que mesmo quando o povo reclama e perde a confiança, Ele continua cuidando e providenciando o necessário. O Salmo nos faz um convite muito importante. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Porque muitas vezes o problema não é que Deus não fala, o problema é que nosso coração está fechado. Na segunda leitura, São Paulo nos lembra de algo maravilhoso: Deus prova o seu amor por nós porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus não espera que sejamos perfeitos para nos amar. Ele nos ama primeiro. E no Evangelho, vemos Jesus sentado junto ao poço, encontrando a mulher samaritana. Aquela mulher tinha uma sede muito maior do que a sede de água. Era uma sede de amor, de sentido, de paz. Sua vida estava confusa, cheia de feridas e histórias difíceis. E Jesus olha para ela sem julgamento e diz algo profundo: Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus está falando de uma água viva, que é o amor de Deus, a graça, a presença do Espírito Santo que preenche o coração humano. Quantas vezes também nós procuramos matar nossa sede em coisas que não preenchem o coração? Em preocupações excessivas, em vícios, em brigas, em orgulho, em coisas passageiras. Bebemos dessas águas e logo ficamos com sede novamente. Mas quando encontramos Jesus de verdade, algo muda dentro de nós. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela chegou ali sozinha, ferida, e saiu anunciando para todos: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Quem encontra Jesus não consegue guardar essa alegria só para si. A mensagem de Deus para nós hoje é muito clara. Só Deus pode saciar a sede mais profunda do nosso coração. Se hoje você se sente cansado, vazio ou perdido, lembre-se, Jesus está sentado junto ao poço da sua vida, esperando apenas que você se aproxime. E nunca se esqueça desta verdade: quem bebe da água viva que é Cristo encontra uma fonte de esperança que nunca mais se seca. Você dedicou alguns minutos a Deus,
Agora deixe Deus conduzir os seus próximos passos. Glória a vós, Senhor.